Programa 4, Estudo sobre os seres angelicais, demônios. No primeiro programa, ouvimos a introdução sobre anjos e demônios. No segundo programa, falei sobre os anjos bons. Terceiro programa, Satanás, origem, queda, pecado e sua atuação no mundo. Nesse quarto e último programa, falarei alguns detalhes sobre os demônios, quem eles são, como atuam, onde atuam, qual o seu destino, qual a sua influência na humanidade e na natureza. E convido você a nos acompanhar nesse quarto e último programa. Falando sobre os demônios, eu gostaria de início deixar um texto claro sobre esses seres infernais na vida e atuação miraculosa de Jesus Cristo. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 12, versículos 22 em diante. Mateus, Novo Testamento, primeiro Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Endemoniado era alguém possesso de demônios. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E 26, 12 e 26, Mateus. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Porém, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Que temos aqui uma demonstração clara em São Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 28, de que os demônios existem, que os demônios atuavam e atuam atrás de certas enfermidades, não todas, e que Jesus, durante a sua estadia, lutou, expeliu espíritos demoníacos da vida dos seres humanos. Não se espante, porque as pessoas têm mania de dizer: eu creio em Jesus, eu amo Jesus, mas não sabem que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ou seja, quando eles ouvem o crente falando sobre o inferno, dizem que nós literalizamos as coisas, que nós protestantes temos mania de não ser alegórico, de pegar tudo ao pé da letra. Só que se você estudar contextualmente princípios de interpretação bíblica, hermenêutica, exegese dos textos, está claro nesse texto que os demônios existiam, porque Jesus não podia expulsar das pessoas aquilo que não existia. Então, o primeiro ponto, claro, explícito, elucidado em Mateus capítulo 12, é que os demônios existem, claramente existem. Jesus, quando ele está comissionando-nos, aquela geração e a que viesse a pregar, a continuar cumprindo a sua missão, ele diz: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome
expulsarão demônios. Como é que Jesus estava dizendo que ia expulsar aquilo que não existia? Então, é preciso sabermos quem são esses demônios que Jesus nos orientou, nos deu autoridade para expulsá-los. Se chegarmos na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, antes de eu definir propriamente dito o que seja um demônio, eu quero lhe convidar a textos bíblicos, os primeiros textos bíblicos que citam este ser. E depois eu venho te explicando, ou vos explicando o que é, o que seja, o que são esses demônios. Aí então vamos lá. A primeira menção bíblica aos demônios encontra-se em Levítico, capítulo 17, versículo 7. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que existe demônios que manipulam as pessoas a oferecerem sacrifícios. Vamos ver mais à frente pais que ofereciam sacrifícios de filhos a esses demônios. Pelo que nós entendemos dessas primeiras leituras que vamos fazer, os demônios são os responsáveis subordinados a Satanás, a Lucifer, o anjo caído, ao Lucifer, no caso, o querubim, que caiu do seu estado natural e se tornou Satanás adversário, como falamos no terceiro programa. E eles, subordinados a Satanás, impelem as pessoas à idolatria. O que é idolatria? É você se curvar a um Deus que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Então, os demônios são os causadores do politeísmo, da adoração a vários deuses. Por isso que a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse a idolatria, a fazer imagem de escultura. É o que eu não entendo, como é que um padre, ele abre espaço, como é que alguém que se diz leitor da Bíblia, intérprete da Bíblia, abre espaço para a criação de imagens, quando de Salmos, Êxodo, Novo Testamento, você vai ver a Bíblia dizendo em toda ela, em todos os seus livros, que não se deve construir imagens de escultura, não se deve dobrar joelhos a imagens de escultura. Nos primeiros mandamentos está: somente ao Senhor teu Deus adorará, não farás para ti, Êxodo capítulo 20, imagens de escultura, não se dobrará a ela como se fosse Deus. Aí você vai ver no Salmo 15, tem boca, mas não fala, tem olhos, as imagens têm olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. Aí você vai ver no Novo Testamento a continuidade disso, a Bíblia dizendo em Apocalipse: ficarão de fora os idólatras. Então, meus irmãos, o que está por trás da idolatria, a imagem de escultura, são demônios. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Eu não entendo como é que alguém, se dizendo sacerdote, passa por cima de uma verdade como essa, que está explícita na Bíblia. Eu queria até tapar o sol com a peneira, tentar falar numa linguagem mais ponderada, mas isso é um assunto sério, tratado com seriedade. Então, o segundo versículo que fala sobre demônios, Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Aos quais não temeram vossos pais. Deuteronômio, então, 32, 17. Um outro versículo. Segundo livro de Crônicas, ainda do Antigo Testamento, 11, 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos
para os demônios e para os bezerros que fizera. Vamos ainda ler Salmo 106, versículo 37. Salmo 106, 37 diz assim: demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Queridos irmãos, desde Gênesis capítulo 11, existia um Deus com D minúsculo, um Deus falso chamado Moloque ou Marduk, para o qual o pai de Abraão e aquela cultura local sacrificavam até crianças, não propriamente dito o pai de Abraão, mas era uma cultura sacrificarem criança a esse Deus chamado Moloque. Os moabitas também adoravam a Moloque ou Marduk. E até hoje nós sabemos de alguns cultos vudus que existe adoração e sacrifício de crianças, oferecimento de crianças a demônios. Então, vamos lá. Então, tratando desses primeiros versículos, dessas primeiras referências aos demônios, eu vou agora falar um pouco, traduzir, definir um pouco o que são demônios. Segundo o dicionário Michaelis, demônio do grego daimon, gênio do mal, anjo caído, anjo mau, Beuzebu, diabo, espírito maligno, Satanás. Então, veja qual é a definição do termo demônio. Gênio do mal, ou seja, praticante do mal, idealizadores do mal, anjo caído, anjo mau. De acordo com a Bíblia, os anjos malignos são espíritos moralmente corruptos que estão rebelados contra Deus. Aí você vai ver os salmos que eu citei agora, 106, 37, João 8, 44, que diz que o diabo peca desde o princípio e é pai da mentira. Segundo de Pedro 2, 4, Tiago 2, 19, Judas 6. A rebelião deles foi instituída debaixo da liderança de Satanás, como aprendemos lá no programa terceiro, e também dita em Judas, Novo Testamento, Judas 6, não tem capítulo. 1 João 3, 8, como eu expliquei, e também você vai ler, se quiser reler o que eu já disse no terceiro programa, Ezequiel 28, 12 a 17. Então, os demônios, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que o dragão, que é a representatividade do diabo pela astúcia, trouxe após si, quando caiu e foi expulso do céu, a terça parte das estrelas do céu. Estrela na Bíblia, muitas vezes, são citadas como anjos, seres angelicais. No livro de Jó você vai ver escrito que quando vinham os filhos de Deus se apresentar, lá estava Satanás dentre as estrelas da alva, e dentre outros textos. Então, as estrelas caídas com Satanás, 33% dos seres angelicais, corresponde à terça parte, 33,33%. Pedro nos revela que o diabo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Daria-nos a entender, a inferir, a conjecturar que existe mais demônios na Terra, independente dos 200 bilhões de habitantes da Terra, do que existe mais demônios do que seres humanos. E a Bíblia ainda diz em Apocalipse 9 que tem demônios guardados para o dia e a hora da grande tribulação, para todos aqueles que negaram a Deus. Então, Lucas 10, 18, vamos ver Jesus dizendo que via Satanás caindo do céu e ele tem dado aos seus discípulos, Lucas 10, 18 em diante, poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, Satanás e seus demônios. Então essa autoridade sobre os demônios vem de Jesus, na vida daqueles que servem fielmente. Então, quem são ainda os demônios? Como resultado disso, eles se tornaram criaturas destrutivas,
e egocêntricas que buscam frustrar os propósitos de Deus e de Cristo. Então eles tentam de qualquer sorte afastar as almas, os seres humanos, as criaturas, de voltarem ao status de filhos de Deus, de compreenderem as verdades da palavra de Deus, de entenderem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aí vão criar falsas religiões, vão criar falsos ensinos, como eu vou falar mais à frente, um pouco sobre a doutrina do senhor Bonifácio Leon Rivaí, mais conhecido como Allan Kardec, que ainda criou um evangelho, mas totalmente dissociado das palavras de Cristo, das quais eu tenho me dedicado nesses últimos 18 anos a compreender. E posso dizer para você que o que Allan Kardec chama de evangelho não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse, com a exegese do que Jesus disse. Certo? Então vamos para frente. Tessalonicenses 2,18, a Bíblia fala ainda sobre ele. Efésios 6,11, 1 Timóteo 4,1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos dariam ouvidos à doutrina de demônios. Então existe demônios deturpando, tentando deturpar das maiores formas a causa de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então fique atento para essas manifestações. Os demônios estão afixados eternamente em seu estado natural. Por que eles estão afixados eternamente em seu estado natural, irmão Carlos? Porque eles vieram de um estado de perfeição, eles conheciam a Deus em perfeição eternamente, e mesmo assim negaram seu estado natural, perfeito e eterno. Demônios, Satanás, anjos não morrem, uma vez criados, existem eternamente e sofrerão eternamente as consequências de seus atos abomináveis. Assim sendo, serão lançados para sempre no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 ou Mateus capítulo 25, versículo 41. Esse parece ser o motivo pelo qual eles reagiram a Jesus com medo e escárnio. Veja que Jesus chega numa cidade chamada Gadara, e nessa cidade chamada Gadara, quando ele chega, um homem endemoniado, conhecido como endemoniado de Gadara. Endemoniado quer dizer habitação de demônios, pessoas nos quais o demônio possui. E o que é a possessão, irmão Carlos? Vamos falar nesse instante um pouco mais sobre isso. E ele, quando chega em Gadara, os demônios dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Em outro texto, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por quê? Porque eles sabem que o destino deles é serem lançados no lago de fogo, sob condenação eterna. Então, eu abro um parênteses para dizer que Jesus, nosso Senhor Jesus, Senhor dos céus e da terra, Emmanuel, Deus conosco, Jesus, aquele que é chamado em Isaías 9 de Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, esse Jesus do qual a Bíblia fala. Eu não sei qual é o Jesus que tem se vendido aí fora. Muita gente diz: demônios são o lado mal do ser humano, demônios não existem. Bom, esse Jesus que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse expulsou demônios, como nós vimos em Mateus capítulo 12. E curou pessoas que estavam possessas por demônio. Então, demônio não é invenção da igreja protestante, demônio não é invenção de Martinho Lutero, demônio não é invenção da igreja a qual faço parte, Assembleia de Deus, Convenção de Belém. Não fomos nós que inventamos o demônio. Demônios são anjos caídos que perderam seu estado natural por quererem se rebelar contra Deus e receberem glória com Satanás, que só a Deus pertencia, foram expulsos dos céus e hoje praticam a maldade, induzem o ser humano a pecar, induzem o ser humano a cometer atrocidade. Provavelmente, com certeza, induziram o primeiro homicídio da história, quando sopraram no ouvido de Caim que ele deveria matar o seu irmão Abel.
E lá à frente, Lameque decide matar um homem porque ele não foi com a cara e outro porque pisou no seu pé. E ele incitou os seres humanos afastados de Deus a criarem deuses. Por isso o politeísmo. Por isso o Egito, como tem mostrado bem a série Os 10 Mandamentos, tem adoração a centenas de deuses. Por isso, quando você chegava, ou se você chegar na Grécia, e Paulo, quando chegou na Grécia Antiga, Atos 16 deixa isso bem claro, os gregos adoravam cerca de 30 mil deuses. Segundo os historiadores de Flávio Josefo, era mais fácil você achar um deus, com D minúsculo, uma imagem para se idolatrar, como Diana, como de Zeus, Hércules e tantos outros. Era mais fácil você achar um deus na Grécia do que achar ser humano. Então, queridos, prestem bem atenção nesse detalhe. Demônios, conforme a Bíblia Sagrada, vivem, eles não dormem. Então vivem diariamente planejando o mal, sob subordinação de Satanás, para cegar os seres humanos de não entenderem que há um Criador por trás de toda a perfeição do universo. Os animais, cada um geram conforme a sua espécie. O sol, ele não queima os seres humanos, ele está aí no seu estado de sustentação por Deus, mas o diabo, os anjos malignos, vão incutir na mente dos seres humanos que isso veio do acaso, de uma explosão que gerou tudo que existe. Eu tenho até uma teoria simples, mas entendível. Há uma explicação para o Big Bang, não de criação, porque Deus foi quem criou todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Satanás caiu do céu como uma estrela e foi arremessado com os demônios sobre a terra. Isso daria a explicação lógica para o Big Bang. Certo? Mas não vou entrar nesse detalhe. Os demônios não são espíritos de seres humanos falecidos. Tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz que o ser humano não volta, e eu vou falar mais sobre isso. Ou de uma raça pré-adâmica, como querem alguns, pois os espíritos de seres humanos mortos não estão livres para vagar. Certo? Então, antes de falar sobre os espíritos que dizem voltar, vamos focar mais um pouco sobre os demônios. Quem são? Ainda quem são? A primeira resposta clara, anjos caídos. Deixe isso bem firmado, a serviço de Satanás. Demônio é um anjo que se rebelou contra Deus, ao seguir as ordens de Satanás. Os demônios executam essas ordens e tentam induzir as pessoas a desobedecerem o desejo de Deus. Quando eles entram realmente na vida dos seres humanos, isso é chamado de possessão demoníaca. Há muitos exemplos na Bíblia e uma grande parte do trabalho de Jesus na Terra envolveu a cura de pessoas controladas pelos demônios. Eu quero até abrir um parênteses. Nós vimos filmes de Hollywood como 1977, aquela época aproximadamente, como O Exorcista, e eles supervalorizam nesses filmes o poder de Satanás. A Bíblia diz que a qualquer crente, qualquer servo, qualquer cristão lavado e remido no sangue de Jesus, foi-lhe dado um poder de expulsar demônios, não em seu nome, em nome de Jesus. Não precisa jogar água benta, não precisa fazer catecismo, não precisa... Não. A Bíblia diz que em nome de Jesus, os demônios são expulsos. É em nome de Jesus. Você não vai ver nenhum apóstolo jogando água em cima de demônio para ser expulso. Não, é o nome de Jesus. Este nome tem poder. A Bíblia diz que ele veio em humildade, não usurpou tomar o lugar de Deus, e Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, e a saber o nome de Jesus, ao qual se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará que ele é Senhor. Então, se expulsa demônio pelo nome de Jesus. Certo? Não precisa você entrevistar demônios. A Bíblia não vai lhe falar de entrevistas a demônio, porque Satanás é o pai da mentira. Se você for entrevistar um demônio, o que você vai ouvir são mentiras eternas de seres que existem antes da humanidade e sabe como te enganar, sabe como te cegar, como te prender. Então a palavra demônio é de origem grega e significa também falsa deidade, falso Deus.
Qualquer deidade que não seja o Deus verdadeiro é um espírito que se opõe a ele. Logo, é um espírito do mal ou um demônio. Há só um diabo, que é conhecido por uma variedade de nomes e títulos da Bíblia. O diabo governa sobre todos os outros demônios que lhe são sujeitos. Aprendemos um pouco disso no programa 3. Muitas vezes na Bíblia a palavra espírito é usada por demônio com um descritivo. Por exemplo, a Bíblia menciona espírito do mal, espírito imundo, espírito de enfermidade, espírito mudo e surdo. Ou seja, observe que as características dos demônios, desses anjos que caíram do seu estado natural e se tornaram demônios, são características malévolas de quem projeta, de quem maquina, de quem arquiteta, de quem cria o mal. Espírito do mal, espírito imundo, ou seja, espírito sujo, espírito de sujeira, espírito de enfermidades. E que mais? Espírito mudo e surdo. Alguns demônios possuem o espírito de assassinato, suicídio, medo ou mentira, o que os associa com vários pecados ou atitudes contrárias a Deus. Veja que desses seres não vem nada de bom, que o projeto deles diariamente é contra o plano de Deus para a salvação dos seres humanos. É contra o plano de Deus para a libertação dos seres humanos da mentira, do pecado e da condenação eterna. Vamos lá. Alguns demônios possuem o espírito de assassinato. Falei, demônios são seres criados, são imortais e não podem voltar a ter seu relacionamento anterior com Deus. Tem grandes poderes comparado aos seres humanos, mas seus poderes não se comparam com o poder de Deus, mesmo porque a Bíblia nos diz: maior é o que está conosco, Deus, Cristo, o Espírito Santo, e 66% dos anjos que continuaram fiéis a Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se alegre por isso. E a Bíblia diz que os anjos bons, como eu falei no programa 2, intercedem, são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que fazem os demônios? Os anjos foram criados para adorar e louvar a Deus, servi-lo e agir como mensageiro. A Bíblia afirma que eles são espíritos enviados por Deus para cuidar daqueles que receberam a salvação. Hebreus 1:14. Os demônios têm função similar, mas servem a um mestre diferente. É aí que vem todo o princípio da maldade. Aquele que foi expulso do seu estado natural induz os demônios a agirem com maldade. Então são governados por Satanás, a quem servem sem temor, atuam nas vidas dos seres humanos, mas seu propósito é cumprir os esquemas de Satanás e fazer oposição a Deus. Tentam, enganam, iludem as pessoas com a intenção de trazê-las para condenação eterna, para perderem as suas almas eternamente. Constantemente atacam, oprimem e acusam o povo de Deus. Uma vez que Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, usa os demônios para executarem diferentes tarefas. Pare para pensar, raciocinar. O diabo, Satanás, como eu disse no outro programa, ele não é onipresente. Ele não pode estar presente no Brasil, no Japão, na China, nos Estados Unidos ao mesmo tempo, mas eles têm demônios a seu serviço. É tanto que Daniel, quando ora, ele repreende o príncipe da Pérsia, um demônio que estava controlando aquele país. Na parábola do semeador, Jesus diz que é semeado e os demônios arrancam fora antes que ela possa enraizar. Muitas vezes Satanás promove o afastamento de algumas pessoas de Deus antes que façam um genuíno compromisso. Isso é a semente arrebatada da qual Jesus fala.
O Senhor Jesus fala. Basicamente, os demônios trabalham de acordo com o padrão estabelecido por Satanás. Na sua tentação, de Eva no jardim, fica claro. Promovem a negação da palavra de Deus e contestam as afirmações que faz. Ou seja, o que está dito na Bíblia como verdadeiro, ele vai contestar como sendo falso. Vamos ver isso em Gênesis 3, 1 a 5. Queridos, é importante ressaltar que esses demônios não estão de brincadeiras. Se a Bíblia diz que Jesus lutou contra ele, vamos voltar ao texto original, ao texto primeiro que nós lemos, Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28. Jesus diz que eles estão organizados. Eles não estão de brincadeira como se fosse um exército à toa. Não. A Bíblia chama eles de potestade. A Bíblia chama eles de exército do mal, em parafrase minha. Mas você vai ver que a Bíblia chama ele também de hostes infernais, principados, potestades, quer dizer, se referindo a organização. Eles estão organizados para atacar setores específicos, a religião, a política, a sociedade, a educação, a economia, a natureza. Então esses seres têm um propósito, certo? Destino final. A Bíblia nos conta que Deus tomou os anjos que pecaram contra ele e os precipitou no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E veja, um detalhe, tem gente que pensa que Satanás mora no inferno e que os demônios também estão no inferno, não podem atuar mais aqui. Paulo diz que os demônios, que Satanás é o líder das potestades do ar, eles estão soltos, atuando claramente. Jesus não teria como expulsar o que não estivesse atuando. Então, eventualmente, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, no juízo final, que a Bíblia chama de juízo final, Apocalipse 20, versículo 10. É um lugar de tormenta eterna. Então, ali será punida todas as maldades que eles praticaram. Falando um pouco mais sobre possessão. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio ocupa o espírito de um ser humano. Olha, o Espírito Santo, quando desce sobre o crente em batismo, sobre o cristão em batismo, sobre os seguidores de Cristo, aos servos leais do nosso Senhor Deus, ele não ocupa a faculdade. Você continua consciente. Os espíritos imundos não. Eles possuem o ser humano. Quantas pessoas estão nas cadeias e não sabem nem como chegaram lá? Quantas pessoas são possuídas na igreja? Quantas vezes expulsei demônios na igreja e a pessoa não sabe às vezes como chegou naquele lugar, como ele foi conduzido até ali? Porque não foi ele, foi o demônio provocativo, não é? Poderia contar vários testemunhos sobre isso, mas os demônios existem. A Bíblia nos fala que demônios podem entrar no corpo de uma pessoa. Lucas 8, 30, 22, 3. A fim de controlar seus pensamentos e ações. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo e seus espíritos imundos são selados pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, há um bloqueio no crente. Efésios capítulo 1, versículo 13. O crente está guardado e a Bíblia diz que quando Jesus vem morar, ele limpa a casa e outro espírito não pode habitar. Os demônios conhecem e reconhecem este selo. Eles podem também entrar no corpo de animais. Marcos capítulo 5, 13. Para veja, demônios podem entrar em corpo de animais. São associados com livros de mágica. Atos capítulo 19, versículo 19. Veja que a Bíblia condena desde Levíticos e Deuteronômio a prática da mágica, a prática do ocultismo, a prática da feitiçaria. Para você que é preso a filmes como o Harry Potter, fique sabendo que a Bíblia condena todo tipo de bruxaria, de feitiçaria. Por quê? Porque é invocação a espíritos de demônios, já que não é poder que vem de Deus. Atos 19, 19. A Bíblia fala que quem adora, quem sacrifica qualquer tipo de comida a ídolos. Aí você que está na Bahia, grave bem isso.
Não preciso desenhar qualquer tipo de comida a ídolo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21, diz que são sacrifícios a demônios e não a Deus. Envolvimento com cartas de tarô, horóscopos ou qualquer outra forma de adivinhações podem dar aos demônios a oportunidade de entrar na vida de um cristão ou de uma pessoa. Tais práticas podem ser inofensivas para a maioria das pessoas, mas Satanás usa as menores chances para obter vantagens sobre as pessoas. Então, ele é astuto. Ele vai tentar de todas as formas enganar você a confrontar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não é para consultar espíritos de mortos, se a palavra de Deus diz que não é para nós como crentes praticarmos qualquer tipo de magia, se a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse condena a idolatria e a qualquer um que faça imagem de escultura ou que dobre o joelho para ela, como é que eu que digo que sirvo a Jesus, que sirvo a Deus desde que eu nasci, dobro os meus joelhos e digo, peço à mãe que o filho atende, quando a Bíblia diz em Timóteo que só há um intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo e os homens. Palavra do apóstolo Paulo. Como é que eu vou dizer que há outro intercessor além de Jesus, se a Bíblia diz que não há? Então é uma falta de compreensão de que Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, ele precisava nascer para cumprir o propósito de Deus, mas ele já existia antes. João I diz que ele era o verbo que se fez carne, e no princípio ele era o verbo e estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, como Deus, Jesus existia muito antes de Maria. E dele Maria disse, façai tudo o que ele vos disser. Né? Então vamos lá. Manifestação. Com frequência, os demônios preferem se esconder para que possam exercer controle sem oposição. Possuem poderes sobrenaturais, Apocalipse 16, 14, e exibem esses poderes através de suas vítimas. Marcos 5, 4 a 5, 9, 18 a 22. Muitas vezes, Jesus repreendeu os demônios para livrar pessoas que sofriam por possessões. Partindo desse particular, tem igrejas sensacionalistas que se ocupam de levar 1, 2 horas ouvindo o que os demônios têm a dizer. Isso é meu, o batom é meu, a roupa assim é minha, o não sei o que é meu, aquela igreja é minha. Não. Demônios são espíritos mentirosos, então eu não estou aqui e eu não oriento, não aconselho você, amigo ouvinte, a entrevistar demônios, porque você vai ser enganado. Então, abra sua mente para esses pequenos particulares. Já falei sobre exorcismo, sobre a origem, a definição desses seres imundos. O exorcizar é no poderoso nome de Jesus, no poderoso e infalível nome de Jesus, e alguns outros detalhes, gente. Vamos tratar um pouco da questão do espiritismo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Agora observe. Se aos homens estão ordenados morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo, como que os homens voltam para falar e para explicar sobre coisas que aconteceram no passado e voltam em estado de evolução aperfeiçoado? Fica aí a primeira pergunta para os seguidores do senhor Allan Kardec, ou Bonifá Polite Leon Rivaí. Vamos lá. Quando eu quero tratar dessa questão, porque é necessário. A Bíblia vai nos dizer lá no início que não se consultará espírito de mortos. Vamos ver?
Quando... Olha o que Jó fala no capítulo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, vamos ler certinho. Deixa eu ler certinho. Jó 7, 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó está falando de quem morreu. Certo? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então são referências bíblicas. Salmo 146, versículo 3 e 4. Você vai ver também Isaías 38, 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. Então, uma passagem clássica de que os mortos eles não voltam, uma passagem clássica de que os mortos não podem voltar, está lá em Lucas capítulo 6. Por que as coisas são escritas na Bíblia? Não são escritas por acaso. Certo? Elas não estão ali por um motivo qualquer, por um motivo aleatório. Elas estão ali porque Deus assim o quis que estivesse. A Bíblia nos conta uma história em Lucas capítulo 16, que morre dois homens. Um era pobre e foi para o seio do pai Abraão. Outro era rico e sendo rico, foi para o inferno. E ele via, olha que a Bíblia dá nome, o pobre se chamava Lázaro. E o rico, que teve tudo de bom aqui quando morreu, foi levado ao inferno e ele via de longe Lázaro. E olha o rogo dele, ele era judeu, porque olha o que ele diz: Pai Abraão, roga a este que molhe o dedo numa gota de água, né? Num pingo de água, e molhe a minha língua. Qual é a resposta de Abraão? Nem os que estão do lado de cá podem passar para o lado de lá, nem vice-versa. Veja que coisa. O rico aí, ele se prolonga, gente. Olhe como está claro que os mortos não podem voltar. O rico se prolonga e diz assim: então, deixa que vá avisar os meus irmãos que o lugar aqui não é bom, né? O inferno não é bom. E aí Abraão fala assim: se eles não ouvem a Moisés e a lei, não ouvirão ainda que um dos mortos ressuscitem. Levíticos capítulo 20, versículo 27 diz assim: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Levíticos ainda 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o vosso Deus. Ainda Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, 18, versículo 10 a 14, os mandamentos são claramente vistos de Gênesis a Apocalipse como os mandamentos de Deus. Então, Deuteronômio 18, versículo 10 a 14 diz assim: não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz mal, que faz tal coisa, é abominação ao Senhor. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Deuteronômio 18, 10 a 14. Não se achará entre ti, no meio do povo escolhido de Deus, não se achará entre ti
quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Abominável é repugnante ao Senhor, é coisa imunda ao Senhor, quem consulta espírito de mortos. Então, muita atenção nesta hora. Muita atenção nesta hora. E aí ele continua, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Certo? Então, veja como Saul, aquele que consultou mortos, que não era Samuel. A Bíblia diz que a mulher viu um espírito e entendeu que era Samuel. Ela viu um espírito de mentira. 1 de Crônica 10:3, olha como morreu Saul. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram a necromante. Veja, para os espíritas, para os seguidores de Allan Kardec, que dizem que a primeira manifestação de espiritismo está lá no livro de Samuel, não. A Bíblia diz aqui em Crônicas 1 de Crônicas 10:13, que Saul morreu por desobedecer a palavra de Deus, que não era para consultar espíritos de mortos, e ele consultou, porque não eram espíritos de mortos. Então o que vamos ter aqui? Espíritos enganadores, seres angelicais caídos, que conhecem o passado e o presente. Ele não conhece o futuro, porque o futuro só Deus conhece, mas o presente ele está vendo. Então o demônio conhece o presente. Então muito cuidado, muito cuidado. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vou repetir, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Ou seja, se a Bíblia está dizendo novamente, veja que no primeiro texto eu falei claramente, não é para consultar mortos. No segundo, Saul morreu. 1 de Crônica, eu tenho que repetir esse texto. Precisa ficar claro para vocês que acham que volta morto para falar alguma coisa. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, aquela que consulta a morte, 1 de Crônica 10:13. E aí você tem agora em Hebreus, a Bíblia se completa e se responde, que Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Gente, está claro, não precisa desenhar, não precisa ser poliglota, não precisa falar em outro vernáculo, ter um domínio maciço da gramática e da expressividade linguística para entender isso aqui. Está claro, o homem morreu, um vai para o paraíso e fica aguardando o arrebatamento, o outro vai para o inferno e fica aguardando o lago de fogo. É claro, isso aqui não tem volta para purificar o espírito, para atingir estado de nirvana, para evoluir em outro corpo. E mesmo porque Allan Kardec não é nem o nome do senhor Allan Kardec. Ele disse que Allan Kardec é um espírito encarnado de um poeta celta. O nome dele mesmo é Bonifá Polite Leon Rivaí. Então, muito cuidado. Eu deixei versículos claros que provam que a Bíblia não apoia o espiritismo. A Bíblia não apoia a consulta a espíritos de mortos. É condenado de Gênesis ao Apocalipse. Então a minha intenção nesse final de programa sobre demônios é deixar claro, porque às vezes, voltando à atuação desses seres imundos, porque às vezes as pessoas vão ao médico com uma doença grave, as pessoas são acometidas, são atormentadas, quando chega lá o médico faz todos os diagnósticos e nada detectam. Pode haver presença de espíritos imundos. Em que se baseiam os idealizadores de filmes de terror para seus filmes? Pode haver demônios, tenho quase que plena certeza, demônios por trás dessas idealizações, dessas inspirações, né? Você vai ter bandas de rock da década de 70 e 80 que nas suas apresentações eram verdadeiros cultos a Satanás. Mulheres nuas exibindo seus peitos, símbolos satânicos.
de invocação a Satanás e seus demônios. Então, se fôssemos catalogar os poderes e habilidades dos anjos, que a Bíblia alista, ganharíamos um vislumbre das capacitações que possui. E assim também discerniríamos as habilidades dos demônios, como sendo de anjos corrompidos. Precisamos, entretanto, jamais nos esquecermos de que os demônios, em última análise, são criaturas refreadas pelo poder e pelo propósito soberano de Deus, que terão o seu julgamento. Mateus capítulo 25 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e eles serão condenados. Apocalipse 20 diz que eles serão lançados lá, de uma vez por todas. E o que a Bíblia nos ensina, Tiago 4:7, vai dizer assim, resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós resistirmos ao diabo, ele vai perder a força, né? 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, Cristo é maior do que o que está no mundo. Glória a Jesus por isso, graças ao Senhor, porque Ele tem nos concedido a vitória, o Senhor Deus tem nos concedido a vitória, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, que fique claro, demônios existem, Mateus capítulo 12, 22 a 28, são anjos caídos que têm características malévolas, que criam falsas religiões. Tudo que afaste o homem do Deus, Criador dos céus e da terra, vem desses seres maus, desses seres mal intencionados, malévolos, subordinados a Satanás. Então resistam a tudo que vai contra a palavra de Deus, como eu falei agora um pouco sobre o espiritismo, sobre voodooísmo, oferecimento de crianças a Satanás, sobre oferecimento de comida a ídolos. Tudo isso é apresentado na Bíblia como sacrifício a demônios. Então você pode estar se envolvendo com esses seres. Então, dentro dessa percepção, continue acompanhando os nossos programas. Esse foi o fim do programa da série Seres Angelicais, com 4 programas, e eu gostaria de encerrar fazendo uma oração por você, pelo seu lar, pela sua família, para que Deus faça cair por terra toda maldição, todo espírito contrário, porque Deus nos tem constituído como autoridades sobre esses espíritos. Então, Pai de amor, Pai de graça, te convidamos, ó Senhor, a estar presente no lado de todo aquele que está ouvindo esse programa, Senhor, na certeza de que o aprendizado trará melhoria para as suas vidas, Senhor. Liberta pessoas que não sabem por que passam pelo aquele problema conjugal, pelo aquele problema de saúde, pessoas que estão possessas dentro de cadeias, pessoas que estão sendo impelidas por espíritos imundos, ó Pai, a se jogarem de algum lugar, a cometerem suicídio contra a própria vida. Senhor, repreende toda a atuação de principados, potestades, nos 27 estados do Brasil, em cada bairro, em cada viela, em cada beco, Senhor, nas nações do mundo. Repreende a atuação desses espíritos imundos na política, faz cair por terra todo o principado, toda a potestade, que atua, Senhor, às vezes se apresentando como guias, como espíritos desencarnados, ó Senhor, que assumem formas místicas, faz cair por terra toda forma de vida, ó Senhor, que tem atrapalhado e impedido que os seres humanos se acheguem a Ti, Senhor. Repreende em nome de Jesus, que haja libertação de cadeias nesta hora para aqueles que acreditarem que o Senhor pode libertar as suas vidas, Senhor. Pelo poder do Teu nome, lava eles no sangue do Senhor Jesus e escreve o Seu nome no livro da vida. É o que te peço, crendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e continue atento aos nossos próximos programas.